Oi, pessoal, sejam bem-vindos à nossa última aula do nosso curso. E a aula vai ser sobre switch case e sobre for, tá bom? Então, vamos lá. Bom, switch case, o que é o switch case? É uma estrutura do condicional, tá? Ela é bem parecida com o if e else, só que ela tem algumas diferenças que fazem a gente preferir ela, se a gente tiver que trabalhar com várias condições, é melhor usar o switch case do que usar o if else pela estrutura mesmo, beleza? A estrutura é assim, então o switch, a nossa variável aqui, case 1 faz uma coisa, case 0 faz uma coisa, case 1 faz outra, e assim vai. Dá para fazer com if e com else também, tá? Não é porque não dá. Só que ficaria maior, ficaria um pouco mais confuso. Aqui no switch case a gente nem precisa ficar abrindo e fechando chave em cada case, só no switch. Então é mais tranquilo, a gente vai ver isso agora. E a estrutura de repetição for. A estrutura de repetição for é quando a gente quer que uma coisa aconteça por determinadas vezes, sem a gente ter que repetir a estrutura. Por exemplo, eu quero que um LED pisque 3 vezes após eu ligar após eu ligar o botão. Ao invés de eu colocar aquele digital right, LED ligado, LED desligado, LED ligado, LED desligado 3 vezes isso, eu posso simplesmente fazer um for e colocar ele para rodar por 3 vezes, ou para colocar para piscar, né, para rodar por 20 vezes. Então, a gente não precisa ficar repetindo, a repetição for já faz isso pra gente, tá? E a estrutura é essa daqui, ó. É o for, o valor inicial, então, por exemplo, começa normalmente do zero, a condição, até quanto, e incremento, que a gente já viu, que é o I++, né, os contadores, tá? E a função que a gente quer que se repita, tá bom? Então, vamos lá. Aqui tem um exemplo, que para a gente entender um pouquinho melhor o switch case, tá? Esse aqui é um exemplo de switch case. Então, vamos fazer, tá? Tá na apostila também. A gente da apostila, nós estamos na página 31, tá? Se vocês quiserem acompanhar aí, estamos na página 31. E esse exemplo tá na página aqui, ó, 32, tá? Com o código aqui também, com o circuito, se vocês quiserem acompanhar. Mas tudo bem, vamos ler aqui o que a gente precisa fazer para fazer. Faça um programa que realize uma contagem por um botão de 0 a 4. Para essa contagem, deve-se realizar ações de acordo com a tabela. Então, o contador vai estar em 0, então os 3 LEDs também vão estar, né, desligados. Se o contador estiver em 1, o primeiro LED vai estar ligado, os 2 outros desligados. Em 2, o primeiro LED ligado, o primeiro e o segundo ligado, o terceiro desligado. Em 3, os 3 ligados. Em 4, vai piscar a cada 200 milissegundos, depois a gente vai reiniciar o conte. A gente fez um exercício parecido no exemplo de contadores, só que usando o if else. Então aqui é um exemplo parecido para a gente mostrar que dá para fazer os mesmos exercícios usando o switch case, tá? E dependendo, né, do tamanho dos exercícios, você tem vários LEDs, fica até muito melhor, na verdade, usar o switch case do que o if else, tá? Então vamos aqui. A gente precisa de 3 LEDs e um botão. Então, vamos lá. Isso vai aqui, primeiro o nosso Arduino, a protoboard. E 3 LEDs, né? 3 LEDs, um botão e 4 resistores. A gente já fez esse circuito, né? A gente já está familiarizado. Vou colocar aqui de branco, de azul e de laranja. Laranja também não. De verde. Ótimo. Então vamos lá. Montar aqui os
Então, pronto, nosso circuito está pronto, né? Agora a gente vai partir para a parte do código. Bom, o código está aqui na nossa apostila. Eu vou copiar ele aqui para a gente conseguir um pouco mais rápido. E vou explicar para vocês. Beleza? Ok. Então, o que está acontecendo aqui? Vamos primeiro mudar as variáveis. LED verde, tá no pino. LED verde, vermelho e azul. Verde, eu vou trocar aqui o azul com o vermelho para ficar de acordo com... Para ficar igual ao código, né? E aqui, pronto. Vai ficar igual o código aqui na mesma sequência. O LED verde tá no pino 5. O LED vermelho tá no pino 10. O LED azul tá no pino 13. E o botão tá no pino 4. Beleza. Além disso, a gente tem o estado, né, do botão. E a gente também tem um count, igual a gente já estava, né, tendo antes mesmo normal. No void setup, a gente tem que declarar o pin mode dos 3 LEDs, do botão e o serial também para a gente conseguir ver aqui no monitor, né? E agora, o void loop, vamos lá. O que está acontecendo no void loop? O estado, a gente está no estado do botão, a gente já viu isso. Aqui a gente está, agora aqui que vai começar mesmo o nosso código. Se o botão for pressionado, o que vai acontecer? A gente vai incrementar a variável count, a gente vai escrever aqui, né, no serial monitor, o valor da contagem, e vai dar um delayzinho de 300 segundos, tá? E aí, ó, switch count. Count é a nossa variável. Então, quando é que a gente usar o case 0, case 1, todos os cases, vai sempre ser referente à variável count. Então, quanto que count está valendo? Está valendo 0? Está valendo 1? Está valendo... Entendeu? Esse case é como se fosse caso count valha... fica valendo, né, 0, caso o count fique valendo 1, né, aí assim por diante, tá? Então, se o count, né, for 0, o que vai acontecer? Digitar write, todos os LEDs vão estar apagados. Ou significa, o que significa? Se o count estiver valendo 0, significa que eu não apertei o botão, porque toda vez que eu apertar o botão, a variável count vai incrementar, tá? Então, deu um break. Se eu apertar o botão uma vez, então vai entrar dentro desse caso aqui. Significa que a variável count vai estar valendo 1, tá? E aí, o que vai acontecer? Vai ligar apenas o LED verde, tá? E se eu apertar o botão duas vezes, a variável count vai valer 2. E aí vai entrar nesse caso aqui. E aí o LED verde e vermelho vão acender, tá? E se eu apertar o botão 3 vezes, os 3 LEDs vão acender. E se eu apertar o botão 4, o que vai acontecer? Vai acender os 3 LEDs, eles vão piscar por 200 milissegundos e vai apagar os 3 LEDs. Então, ele vai ficar piscando por 200 milissegundos. E aí, a gente vai dar um break, default, e aí o count vai zerar de novo. E aí vai começar tudo de novo, tá? Então, vamos iniciar a simulação aqui. Vamos acompanhar aqui no Monitor Serial e ver o que está acontecendo com os nossos LEDs, tá bom? Então, vamos lá. Apertei uma vez o botão, acendeu o primeiro LED, acendeu o segundo, e acendeu o terceiro. Se eu apertar o botão mais uma vez, o que vai acontecer? Piscando. Tá vendo? Piscando. E se eu apertar mais uma vez? Pronto. Pararam de piscar. E aí, o count agora tá valendo 5, porque foi incrementado, mas ele não consegue passar de 5, tá? Porque esse default aqui é como se fosse o caso 5, né? Como se fosse o último caso, né? Na verdade, se não for nenhum dos 4 casos, é esse caso, então é como se fosse o 5, mas não passa disso, ele volta aqui pro primeiro e repete tudo. Aí, tá vendo? Não consegue passar do 5, beleza?
Vamos para o próximo exemplo. Bom, o próximo exemplo é o exemplo de for. A gente vai criar um programa que vai fazer o LED piscar 3 vezes após a gente pressionar um botão bem simplesinho, bem tranquilo. Também tá na nossa apostila, tá? Mas vamos lá, então, começar aqui com o circuitozinho, tá? Um LED, um botão, 2 resistores. Vou pegar agora nossa board. Pronto, circuito bem simples. Agora a gente vai para a parte do código para eu poder mostrar para vocês como fica. Tá aqui na nossa apostila, na página 39, para quem quiser ir. E aí, ó, vamos lá, o LED está no botão 10, vamos só consertar aqui. O botão tá no 6, né? E o estado 0, o I 0. O I é como se fosse o nosso contador aqui, tá? A nossa variável que a gente vai incrementar, decrementar, enfim. Void setup, pin mode, fazendo o que a gente já tem feito. E void loop. Aqui o que está acontecendo, né? Estamos lendo o nosso botão. E aqui, se a gente pressionar o botão, o que vai acontecer? For, a gente vai abrir um for, começando do 0, menor do que 3 e mais. O que vai acontecer? Aqui a gente vai mostrar o valor de I, que ele vai incrementar. Aqui está mostrando o valor de I, LED, acende, espera, apaga e espera um pouquinho. O que está acontecendo aqui? A nossa variável é I, certo? Então, ele vai começar de 0 e vai ser menor do que 3, ou seja, vai ser 0, 1 e 2, vai acontecer 3 vezes, apesar de ser menor do que 3, vai até 2, mas começa por 0, então é 0, 1 e 2, e mais. Então, a nossa variável vai incrementar quando chegar, quando passar por esse for, tá bom? Então, vamos lá. Por exemplo, aqui o nosso I está valendo 0, certo? Entrou dentro do for, o I vale 0, mas já incrementa aqui, então o I passa a valer 1, tá? E aí entrou aqui, ligou, depois entrou aqui de novo, o I vale 2, ligou de novo, tá? Então, vamos testar aqui, ver se tá tudo certinho e acompanhar aqui no monitor o que tá acontecendo. Ó, o valor de I é 0. Por quê? A gente colocou aqui, ó, não incrementou ainda. Vai incrementar depois que sair do for. Entra no for como I valendo 0 e incrementa depois que sai do for. Aí, tá vendo? Aí, incrementou depois que saiu do for, incrementou depois que saiu do for. Ó, de novo. Piscou uma, piscou duas, piscou 3 vezes. Se eu quisesse colocar o I para piscar, sei lá, 5 vezes, era só colocar menor ou igual a... Na verdade, menor 5 vezes seria menor do que 5. Que aí seria 0, 1, 2, 3 e 4. 5 vezes. Ó, deixa eu apagar aqui. Vai piscar 5 vezes. Cinco vezes, viu? Então, ó, a nossa variável entra aqui valendo 0. Quando ela sai da chave, ela incrementa para 1, entra aqui valendo 1, incrementa, entra aqui valendo 2. Aí, quando ela entrar aqui, incrementa valendo 3, incrementa valendo 4. Quando ela incrementar valendo 5, o que vai acontecer? 5 é menor do que 5? Não. Se fosse menor ou igual a 5, seria. Eu posso colocar assim também. Por exemplo, se eu quiser 5 interações,
usando o menor ou igual, eu posso fazer isso aqui, ó. Menor ou igual a 4. Que aí vai até o 4. Entendeu? Vai ser 5 iterações novamente. Ó. E desligou. Então, quando a variável, por exemplo, valer 5 aqui, 5 é menor ou igual a 4, não é. Então, ela vai sair desse for e vai acabar o nosso programa. Mas enquanto a nossa variável for menor ou for igual, né, dependendo do que a gente colocar aqui, ela vai ficar entrando no for e fazendo tudo que a gente quer que ela faça ali pelo tempo que a gente quiser. Entendeu? Então, é bem tranquilo. Esse i aqui poderia facilmente ser um count também, tá? Para a gente ter essa noção de que está incrementando, né? É a noção de contadores, o i é a noção de contadores, mas a gente usa i porque, na verdade, é mais usual, tá? Usar i, usar j, enfim, são mais usuais do que count, mas pode usar count também, não tem problema nenhum, tá? Então, esse aqui foi o nosso exemplo. Então, a partir de agora, a gente vai fazer os nossos 2 exercícios para treinar um pouquinho mais, tá bom?